Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. E algo que a gente estava discutindo isso mais cedo, que a gente tem muito pouco espaço para democracia no meio de uma guerra, né? Eu acho que a primeira coisa é entender que essa história da guerra não é exatamente uma metáfora. Entender que a gente está, sim, numa guerra civil, onde, em vez de você, pelo menos por enquanto, você falar de munição como sendo balas e explosivos, é uma guerra civil travada na base da informação. Tá? Então, as informações são a grande munição dessa guerra. E o que é muito claro para mim, claro que tem tudo a ver com as coisas que os elefantes sempre falam, informação gera pensamento e emoção. Então, é assim, você ser atingido, interessantes pessoas de comunicação falam até impactado, você ser atingido por uma informação errada é uma forma de ataque. Você ser atingido por uma informação que te deixa desesperado é uma forma de ataque. Você ser atingido por uma informação que te deixa deprimido também pode ser uma forma de ataque, e assim por diante. Né? E é nesse sentido que me parece que tem duas facções nessa guerra civil que precisam ser esclarecidas, porque, na verdade, a gente precisa se posicionar. Para mim, os dois lados da guerra civil, e isso é uma batalha espiritual, são os seguintes. De um lado, você tem aqueles que acham que a verdade existe, mesmo que você não saiba qual que ela é, mesmo que você não saiba como é que você vai fazer exatamente para encontrá-la, mesmo que nós não concordemos sobre qual que é a verdade, a gente pelo menos acredita que existe verdade e que existe algum tipo de caminho que nos aproxima dela. E do outro lado, você tem aqueles que dizem, verdade é aquilo que eu digo que é. Né? E pronto. Eu quero que seja isso a verdade, então é isso que vai ser. E aí, não é muito importante que espectro político você está. Para mim, a coisa é assim. De um lado, você tem aqueles que admitem que podem errar. E do outro, você tem aqueles que só mentem o tempo todo. Né? E claro que quem está no lado da mentira acredita que todos mentem, então é uma guerra das mentiras. Então é isso. De um lado, você tem que escolher. Você quem é? Você é aquele que erra ou você é aquele que mente? Então, se você está do lado da mentira, não importa que parte do espectro político você está. Você está do lado do eu sou buchiteiro e todo mundo é. Então é assim, toda a estratégia é tentar mostrar que o outro lado também mente. E, se possível, tentar demonstrar que todos mentem. Então, essa, para mim, é a guerra civil, e é uma guerra espiritual que está acontecendo. Eu não tenho autoridade nem familiaridade para dizer com toda certeza sobre os outros países, mas no Brasil está acontecendo claramente. E eu acho que é uma questão urgente das pessoas, que elas não precisam concordar. Não sei, aquelas pessoas que acham que verdade existe e que nós nos aproximamos da verdade por tentativa e erro, essas pessoas têm que se aliar e fazer uma espécie de barragem contra você não acha que tem uma questão anterior a essa, que eu acho que nesse caso nem quem talvez conscientemente está pregando a não verdade saiba de verdade qual é a verdade, porque eu acho que esse é um cenário que quanto mais a gente
se aprofunda de alguma forma, a única coisa que a gente vai descobrindo é incerteza. E o que a gente vê são basicamente governantes que acham que sabem algumas verdades, não quer dizer que eles estão compartilhando as que sabem, montando plataformas, não protocolos, né? Uhum. E como é que você, dentro da nossa pequenez diante do mundo, consegue montar o nosso sistema, né? Porque eu acho que o mundo está dividido basicamente hoje em quem tem opção e quem não tem opção de montar um protocolo. Eu até estava assistindo um filme ontem, eu tinha lido o livro há muito tempo atrás, que é aquele livro The White Tiger, lembra desse livro? Sim, sim. E agora tem um Tem filme que provavelmente está no Netflix, chama O Tigre Branco. Sim. E ele mostra muito bem a situação de castas na Índia, tal, como na verdade não existe muita, não se transita entre castas, e até hoje tem um sistema que acho que mostra muito como está a cara do mundo inteiro, né? Nessa situação limite que a gente está. Então, entre os que têm e não têm opção, quem tem alguma opção de realmente montar um protocolo de segurança vai ter que entender onde é que está a sua segurança e lembrar que o máximo que ele vai ter é uma ideia de uma chance percentual de que aquilo seja possivelmente o melhor resultado a se atingir. Você está falando em termos pessoais, né, Gol? Em termos pessoais. Em termos pessoais. Né? Não é o governo. Não, é pessoa. Estou falando dentro da nossa pequenez individual ou do nosso grupo, porque dentro disso, no momento que você montou o protocolo, que seja, e ele vai ser provavelmente ditatorial, porque não tem espaço para uma democracia num protocolo, do mesmo jeito que o conceito de stop loss no mercado não tem meio stop loss. Quando você está diante de uma situação de risco, você executa um protocolo de zeragem da sua posição, né? Quando você está batendo o teu limite de risco. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Muitas vezes você vai olhar e vai dizer, pô, mas será que eu precisava fazer isso? Será que não dá para flexibilizar um pouquinho e tal? E a verdade é que no momento que você flexibilizou um pouquinho, é um espaço mínimo que você precisa para tudo dar errado. Seja lá o que for, dar errado. Não sei mais o que é, dar errado, dar certo. Mas, no fundo, é isso. Você vai montar um protocolo, e se você não montar protocolo nenhum, e tiver a opção de estar muito entregue à situação e muito solto com a ideia, aí não vale a pena realmente você acompanhar nada. Só que você tem que sempre pensar o seguinte, até que momento a sua ausência de protocolo invade as pessoas próximas que precisariam do seu protocolo para se proteger, não tem como. Eu vejo as coisas do jeito que você vê, mas justamente eu acho que isso nos coloca claramente de um lado da cerca. Porque o que me parece? Tem a impressão que tem bastante gente por aí que não vai aceitar que essa situação signifique qualquer limite. Tem muita gente por aí que acha simplesmente que é uma grande oportunidade darwiniana. E eu já ouvi de pessoas assim, que eu gosto, pessoas com quem eu convivo, com muita surpresa, eu já ouvi eles soltando assim, tem gente demais mesmo, então não, vão morrer alguns e é isso. Ou seja, a pessoa tem uma convicção de que não vai acontecer com ela não está muito preocupada com quem que é, desde que não seja ninguém perto dela, e eu tenho a impressão de que isso tem muito a ver com uma evolução cognitiva mesmo. É muito complicado você olhar para o mundo de um jeito sistêmico. É complicado você olhar para o mundo como todo mundo interagindo. Então, tem muita gente que, por uma questão de economia, simplesmente pensa assim, eu, os meus, e o resto é só número. Então, se eu proteger a mim e eu proteger os meus, está tudo bem. Você encontra isso, é um estágio evolutivo, e as pessoas que estão nesse lugar, elas não vão se pôr limite, e elas decretam que essa situação
é assim ou é assado, elas não estão muito interessadas em dados que possam contradizê-las. E aí o que eu acho é que, por exemplo, nós aqui nos Elefantes, nós somos do time da verdade. Na exata medida em que a gente fica o tempo todo dizendo que a gente não sabe qual que é. Quando a gente diz, não sei qual é a verdade, estou perdido, estou na incerteza, estou na neblina, a gente está o tempo todo dizendo, existe alguma coisa lá que a gente não está enxergando. É mais ou menos como a Angela Merkel. Angela Merkel é uma líder política que está o tempo todo dizendo, errei, me enganei, não sei. Mas ela está dizendo isso porque ela fala como se verdade existisse. Diferente dos políticos por aqui, que simplesmente escolhem o que querem dizer e dizem. E eles estão com zero compromisso com a verdade, né? A gente já falou por aqui que o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas o bullshit, né? Não é o oposto do fato em si, né? Mas alguma técnica diversionista para tirar a atenção do fato. Eu acho que nós sempre nos colocamos como não sabemos a verdade, e eu acho que essa é a questão principal do mundo. Como é o maior exercício de bom senso que a humanidade já precisou passar nos últimos tempos, porque nessa falta da verdade, eu estava ouvindo esses dias a ideia de que o nome do jogo é imunidade e que a gente precisa de vitamina D e que não existe nenhuma hipótese de que o lockdown realmente funciona, pelo contrário, porque sair ao ar livre com os raios ultravioletas são provados de matar o vírus. Aí você começa a ouvir tudo isso e fala assim, bom, isso tudo pode ser verdade. Uhum. O fato de disso ser verdade não significa que não é bom fazer lockdown, né? Então, resumindo, como tudo está nessa neblina, as pessoas correm para as mentiras que melhor servem a elas, né? Aos preconceitos já predefinidos, né? Pois é, Snow, mas aí é que tá. Tem um teste que eu sempre uso e que, para mim, é claro que a gente não tem oportunidade de fazer isso, mas esse teste, para mim, é muito claro e simples. É você chegar para a pessoa e perguntar: que evidência te faria mudar de ideia? Tá? Se a pessoa ela enrola e é incapaz de apontar para você qualquer evidência que a faria mudar de ideia, então essa pessoa não está no campo da verdade. Eu acho que nesse caso, acho que a maior evidência que existe hoje em relação ao que o Snow disse é a Índia. Porque todas as defesas contra lockdown no Brasil que se baseiam no fato da gente ter uma concentração assimétrica na periferia, enfim, nos bairros mais afastados e tal, ou até mesmo nos grandes centros, a Índia tem isso potencialmente 10 vezes mais veemente, só que tem uma questão, pelo que me parece, que chama muita atenção, que é do saneamento. E realmente entender que eles foram expostos a condições muito mais complexas e têm uma imunidade altíssima contra tudo que é vírus e bactéria. Pois é, essa é uma hipótese. Tem realmente essa história da Índia, que é interessantíssima. Mas, de novo, a gente não sabe. Então, Pode ser isso que você falou. Pode ser exatamente o que você falou. Deixa eu ver, é só o que me chamou mais atenção. Não, você tem razão. Não, porque o evento você começou hoje falando, inclusive, de quão pouco tempo que a gente teve para testar um negócio que geralmente tem 10 anos de teste, né? De segurança, de eficácia, etc. Então, até por uma questão estatística, se você vai testar 10 vacinas no prazo de 1 ano ao invés de 10, provavelmente de 20% a 30% delas são ineficazes. Deveria ser. No mínimo. No mínimo. E a gente só vai saber disso no decorrer do período. Acho que a única diferença aqui que me faz pensar mais é se todo esse teatro disso tudo e cada vez mais nos colocar num lugar tão, tão próximo do escuro absoluto
que não é para nos levar justamente para esse lugar de entrega que a gente pensa que tem ainda algum controle e nunca teve. E a partir do momento que ele fique completamente escrachado, né? Você vai falar, tá bom, então só me sobrou não ter controle, né? Porque é o que você falou, não tem. A gente vai. Quantas vezes nós mesmos aqui conversando já tivemos tantas certezas sobre tantas dessas coisas e já mudamos de ideia tantas outras vezes, né? É Não, isso. e esse é o ponto que eu percebo, porque é uma história que exige que você observe o outro lado, né? E só o fato de uma questão dessa ter dois lados, né? Você já começa a falar, não, aonde está errado, né? O único lado é o bem das pessoas. Agora, quando isso começa a ser manipulado politicamente, seja por vacina, seja por lockdown, seja a economia versus a saúde, você fala, meu Deus do céu, assim. Mas aí é que está, Snow, essa história, né? Você fala, o que importa é o bem das pessoas. Pois é, qual é o bem das pessoas? É a saúde, é a fome, é muito mais complexo. Essa história é complexa demais. E é por isso que eu te digo que eu estou convencido que a verdadeira guerra não é a economia versus lockdown, não é essa. A verdadeira guerra é quem está disposto a tentar e experimentar sem ter certezas e quem está simplesmente vociferando palavras de ordem porque já está decidido de que lado está, como se a vida fosse um jogo de futebol e você escolhe o seu time, né? Viver assim é viver de uma forma primitiva. Tem aquele autor que eu adoro, que é o Ken Wilber, que é um daqueles caras que realmente me ensinaram na vida, né? E ele diz uma coisa que é preciosíssima. Ele diz: primeiro você abraça a complexidade e depois vem a evolução. Ou seja, não é que você evolui e aí você consegue lidar com coisas mais complexas. Não. É quando você aceita que aquela realidade com a qual você lida é mais complexa do que aquilo que você imaginava, é que você abre a porta para o desafio da evolução. Então, na verdade, todo mundo que tem uma atitude simplista em relação ao que quer que seja de importante na vida está contra a própria evolução, quando não for a evolução dos outros. Então, você ter uma atitude simplista é regressivo. E toda vez que você consegue abraçar o fato de que a coisa é mais complicada, aí você está se abrindo para evoluir. E eu acho que isso é o grande presente que essa situação trágica, que se estende há mais de um ano, tem para nos oferecer. É o fato de que tudo é tão mais complexo do que a gente imaginava. É a única certeza que eu acho que a gente pode dizer, nós três, pelo menos. Nós, hoje em dia, temos uma experiência da realidade muito mais complexa do que aquela que a gente tinha 3 anos atrás, 1 ano atrás. Então, tudo é mais complicado. Tudo é humilhantemente mais complicado. E esse é o convite à evolução. Que pode ser uma evolução em qualquer nível, e no limite, se não for no existencial prático, vai ser no plano espiritual. É isso que eu acredito. É muito complicado. Esse caminho que você... Esse quadro que você definiu agora há pouco, acho que eu experimentei bem ele nessas últimas 2 semanas, onde quando você realmente se dá conta de que a complexidade do sistema vai um pouco além da sua capacidade de digerir aquilo com alguma eficiência, né? Aí você se sente um inseto, né? Você fica com a nítida sensação de ser um inseto. Mas eu penso que aí é exatamente aí que é o ponto seminal em que os charlatões simplistas polaroides polarizantes entram em jogo, né? Quando você tem uma realidade complexa e você pega um cara como um Trump que tem uma narrativa simplista, ele é muito atrativo, né? Sim. Mas a coisa não é tão simples. O mal é isso, né? O mal está nesse Mas lugar. hoje eu acho que o Trump hoje ele está representado em todos os meios de comunicação. Eu também acho. A máxima do Trump, né? Eu estava por acaso preso numa cadeira de dentista essa semana passada
e na minha frente tinha uma televisão. Eu não tinha controle remoto, aliás, eu não tinha controle nenhum ali, né? Claro. E estava passando, acho que a CNN Brasil. E eu acho que eu sou obrigado até a dizer que me distraiu o tanto de medo que foi projetado ali frente ao tratamento que eu estava passando. Ele passou à margem do processo, porque tirar o seu ar. Eu tive que pedir de verdade para a assistente mudar de canal, porque aquilo estava me fazendo um mal maior do que as várias anestesias que eu tinha passado antes. E eu fico imaginando realmente quem fez qualquer tipo de opção dessas e procura o viés de confirmação em cima da mídia, eu não tenho como imaginar qual é o desfecho disso no âmbito psicológico. Pois é. Essa daí é uma super questão. Ninguém faz pesquisa disso, mas valeria a pena. Será que o efeito de você assistir isso todo dia não é um embotamento? Não é mais ou menos o equivalente a você, sei lá, estar na Síria com barulho de explosões, morteiros, balas o tempo todo, e aí você fica num lugar, quase que você fica meio um zumbi, e você tenta sobreviver sem reagir mais emocionalmente, você fica com um lugar meio encolhido. Eu fico me perguntando. Eu vou dar uma opção alternativa a essa, Tá. que eu acho que é muito mais próximo de uma tentativa de... Eu acho que é mais uma volta diária à Cracolândia. Porque o que eu sinto é que quem realmente está se nutrindo desse sistema de absorção de notícia, né, desse jeito tão eu não sei nem qual que é a palavra que define isso, mas eu acho que você entra realmente num momento catatônico, mas ao mesmo tempo você já não vive sem ele. E você vai se nutrindo daquilo, e a partir dali você tem que colocar aquilo para fora de alguma forma. Então você vai começar a se comunicar com as pessoas que estão no seu entorno, como quem diz, escuta, vocês são realmente uns irresponsáveis que não estão enxergando a magnitude disso que eu, que estou vivendo isso, acompanhando as notícias o tempo todo, já estou alguns passos na frente. Posso te interromper? Claro. Porque esse eu acho que é um ponto muito importante. Mas antes, só queria contar uma anedota que é um fato fundamental para vocês. Não sei se vocês sabem, mas com a saída do Trump, caiu acho que uns 20%, 30% a audiência do New York Times, do Washington Post, da CNN, nos últimos 2 meses. A correlação é Trump com Trump sem Trump. E da Fox? Então. Nem se Fox fala. tá assim, mas não é interessante isso? E o que eu queria, a provocação que eu queria fazer para vocês é: eu cresci acreditando que se eu fosse o ser mais bem informado possível, eu seria uma pessoa melhor. Aonde que a gente ensina as crianças e os adolescentes de que se informar e tal, mais bem informado possível? Será que ainda se ensina isso? Eu nem sei se isso ainda é uma realidade. Mas eu acho que... Você acha que isso muda? Eu só acho que muda... Né? É contra-intuitivo, mas ao mesmo tempo eu acho que o que você ensina é onde buscar informação, né? E talvez o que tenha migrado é sair da mídia mainstream e começar realmente a formar a sua própria opinião, pesquisando mais. Não sei, faz sentido? Cansei de ver a Globo, agora eu vou ouvir o David Icke, né? Assim, não, talvez eu vá começar o que eu tô querendo dizer assim, mais... é tão perigoso quanto, né? Aquele Daniel Schmachtenberger tem um projeto que eu não sei o nome agora, ele fala muito isso. Sense-making. O sense-making. Não, mas ele tem um projeto que tem um nome esquisito que eu não vou lembrar, que é isso, de falar um pouco como é que as notícias do mundo vão criando um status quo, e ele não é um cara, né, anti-notícia, não é nada disso, mas lembrando que essa ideia dos agentes, né, que os agentes que te informam não necessariamente querem te informar, e o que tem por trás de tudo isso, como seria, e o projeto dele é exatamente isso, como seria, depois vale a pena a gente googlar aqui, um mundo em que a notícia é só uma informação que nenhum agente tem nenhum interesse com ela. Me lembrei agora, eu estou rindo, porque eu me lembrei do comentário do George Bernard Shaw
quando o parlamento inglês decretou a alfabetização compulsória de toda a população. Sabe qual foi o comentário dele? É o fim da civilização ocidental. É a coisa mais elitista que eu já vi. Mas eu acho que é importante entender que tem uma lógica que funciona sozinha. Quando você tem um mídia, como você estava dizendo, Snow, o que você quer é o máximo de consumidores das suas notícias, dos teus textos, do teu material. E o problema todo é que nós não construímos sociedades suficientemente homogêneas do ponto de vista da relação com o conhecimento, com a informação e com a verdade. Então, a gente tem numa mesma sociedade, no Brasil, a gente tem gente que vive no século 23 e gente que está quase que na pedra lascada. Então, nós temos pessoas que vivem em todos os estágios da história humana. E aí, Go, você sempre fala de um lugar que é um lugar que depende do iluminismo, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. No iluminismo, você teve essa revolução em que surgiu a ideia de que o indivíduo ele vai fazer a curadoria das informações e pensar por ele mesmo. E essa ideia é magistral, ela é revolucionária, tanto é revolucionária que foi só a partir dela que surgiu a Revolução Francesa, mas, infelizmente, tem tanta gente que é pré-iluminista, que teve uma educação pré-iluminista, que tem uma experiência de vida completamente medieval, e para essas pessoas nem existe realmente essa colocação, vou pensar por mim mesmo. Se a gente conseguisse colocar um monte de pessoas que nunca fizeram isso nesse lugar, pensa por você mesmo, pensa por você mesmo. E as experiências que eu já fiz... Só uma pergunta para vocês. Vocês conhecem os experimentos feitos em... Já aconteceram alguns, mas eu me lembro de um, pelo menos aconteceu uns 30 anos atrás, gestores de carteiras de ações versus um macaco. Conta. Os 10 gestores, durante um ano, eles tinham que escolher as ações, o portfólio, eles podiam ir trocando o portfólio, e no final de um ano eles iam ver o resultado, e o macaco só tinha uma opção, ele pegava uns dardos, tinha um alvo com uma tela com alguns nomes de ação, ele jogava o dado, onde caísse ele ficava dali até o final. Foi um grande gestor que fez esse desafio, não foi? Foi, eu não me lembro, eu me lembro na época da história, mas o resultado é que o macaco fica em segundo entre os 10 gestores. E aí eu fico pensando se a nossa questão nisso tudo, e aí na linha do que você estava acabando de dizer, não cai no paradoxo da escolha. Quem não tem opção vai fazer o que tiver que fazer, ponto. Quem tem opção tem um problema. Concordo. A partir do momento que alguém diz para você, é o seguinte, como eu acho que todo mundo tem que ter opção, eu estou optando por você, você não pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo. E o cara vai dizer o seguinte, tudo bem, você pode até optar por mim na maioria das coisas, mas nesse campo onde eu tenho a opção de sair ou morrer de fome, eu vou sair. Claro. Estou dando aqui só um exemplo grotesco. Claro. Mas eu só me remeto nesse lugar de que talvez, se a gente não tem opção nenhuma, realmente não dentro de uma linha darwinista, mas muito mais, passou, se a gente podia ter mexido um monte de coisas, né? E no final das contas a gente passou o que tinha que acontecer exatamente como aconteceu. Pois é, mas você sabe que em linha com isso, eu vou até te amplificar. Numa leitura que você gosta, que é assim, você está falando de um lugar da liberdade de escolha, portanto, da liberdade de ação. E vamos imaginar que, de fato, muito poucas pessoas têm a liberdade na ação, ou têm alguma decisão relevante para fazer em termos das ações. O dia deles é totalmente na base de estímulo-resposta e pronto.
sem entrar no mérito se existe livre-arbítrio para alguém ou não. Ok. Tá? Mas assim... Não cairíamos nesse vale, com certeza. Não, A gente não gosta dessa discussão aqui. Não, gente, eu tô bem aberto a essa hipótese até, mas o meu ponto é assim, é que justamente, se a gente entendeu alguma coisa, existe uma escolha que a gente tem, e ela não diz respeito nem necessariamente aos eventos, nem necessariamente às ações, mas essa escolha é como nós nos sentimos, como nós criamos um sentido para aquilo que a gente acabou fazendo de qualquer jeito. Isso a gente sabe que a gente consegue mudar. É quase como se fosse assim, você vai fazer anyway aquilo que você vai fazer, mas como você se explica isso, como você se sente fazendo, em relação a isso, não é que está tudo pré-determinado. O que eu estou querendo dizer? Pensa nessa massa de pessoas que não tem nenhuma escolha relevante para fazer. Faz muita diferença se essa massa de pessoas está no medo, está no desespero, está na raiva, está no ódio. Nós estamos vivendo num ambiente, num planeta que vai estar numa frequência muito baixa. De repente, você está nessa mesma situação, nessa mesma incerteza, você não tem nenhuma escolha relevante para fazer e você sente de outro jeito. Acho que foi ontem ou anteontem, eu vi um trecho de uma live com a Monja Coen. E aquela fofa estava dizendo 3 ou 4 frases completamente previsíveis. Ela estava dizendo, então, tinha fulana, e aí eu pensei, puxa, ela teve Covid e estava comigo, e eu podia estar com Covid agora, puxa, será? E se eu tivesse Covid? Aí, lógico, eu fiquei com medo de estar com Covid também. Eu pensei, nossa, e se eu morrer? E como é que vai ser? E aí a fofa da Monja Coen começou a dizer, pois é, né? Talvez eu morresse. Bom, uma hora todos nós vamos morrer. Será que é minha vez? Nossa, mas o sol está tão lindo lá fora e tudo mais. E aí, pronto. Aí eu deixei de lado esse pensamento e fiquei feliz. E aí você vê o que é uma vida dedicada a isso em ação. E o que ela não disse nada especial, mas a energia que ela mandou, a capacidade que ela teve de transformar a angústia de pegar Covid em luz, não, foi um show de bola. Eu não quero subestimar toda essa trajetória da fofíssima Monja Coen. Muitas vezes de fofa ela não tem nada, né? No melhor lugar, né? Quando ela precisa, claro. Ela é bem samurai. Não, ela mas eu acho que tem uma questão que é muito interessante do lugar onde você é responsável por você e onde você se entende como responsável pelos outros. E eu acho que, não que você seja, mas você acredita que é. E eu ia até te perguntar, algum de vocês dois já foi parte de algum grupo de teste da indústria farmacêutica para algum produto? Nunca. Não, nunca. Pois vocês são agora. Ah, é? Não é? É verdade. Claro, caiu a ficha. Ainda não, né? No caso, acho que... Não. Se você é o placebo ou se você é a vacina, você está no grupo. Uhum. Sim. A verdade é que Então, como é que você, de dentro de um grupo desse, pode se sentir capacitado a tomar decisão pelos outros, responsável pelos outros, né? Você quase está entregando toda a responsabilidade a terceiros. É muito difícil de você, de algum lugar, você pode até chegar nessa conclusão que a Monja Coen chegou em relação a ela, mas vamos expandir isso um pouquinho. Se ela tem ali perto dela uma mãe, uma tia, uma filha com alguma doença pré-existente, e ela tivesse que pensar, bom, vou sair desse templo, vou para outro templo, fico nesse templo, eu limpo o templo, eu chamo alguém para limpar. Esse conjunto de decisões que a gente tinha que tomar 3 por dia dessa magnitude, hoje você tem que tomar 400 por semana. Uhum. A partir do momento que você entenda que tem outras pessoas que buscam em você esse senso de responsabilidade. Então, eu não sei se esse lugar também, e aí todas essas decisões, elas são... Hoje eu estava até pensando, vou fazer o Elefantes, e eu estava realmente tentando buscar, será que eu tenho alguma coisa para falar hoje que não seja confusa? Não sei se eu vou chegar até o final com alguma coisa que não seja nessa linha. Mas a verdade é que
não tem nada claro, né? Não, nada, nada. A gente não consegue nem saber quais são as decisões que nós tomamos movidas realmente por uma coisa ou por outra coisa. Então, você está falando das 400 decisões que você toma no dia. De onde elas saem, realmente? Será que uma inteligência artificial que tivesse um profiling de você, tivesse o teu perfil, soubesse a tua biografia, como você funciona, etc., colocando os dados, conseguiria prever com alguma confiabilidade as 400 decisões que você tomou? Eu fico sempre com essa curiosidade. Se esse dia se repetisse, estilo feitiço do tempo, você, sem memória, você acha que você tomaria basicamente as mesmas 400 decisões iguais ou elas poderiam ter Não, saído? não, mas sem nenhuma sombra de dúvida, não, provavelmente todas seriam diferentes, iguais, e iam se repetir cada dia de um jeito diferente. E o que me remete à história da guiança, né? Será que se você esvaziasse o seu pensamento completamente daquele lugar, talvez viesse uma das 400 respostas, ou talvez uma posição que te ajudasse a responder as 400 de uma vez? E ontem me lembrei disso, porque estávamos no sábado, teoricamente um sábado especial para uma meditação de Pesha, né? De Pessa, de Páscoa. E um dia que remete a um dia a libertação do povo judeu, a abertura do Mar Vermelho, a grande fuga do povo e a libertação do povo, né? E eu fui fazer essa meditação, sentadinho, final do dia, à noite já. Falei, puxa, eu acho que agora é a hora que eu vou. Até pensei assim ali no portfólio, o que eu vou usar? Acho que eu vou fazer só um silêncio absoluto aqui, porque o que eu preciso realmente é abrir um espaço, sair esses planos todos da minha frente e vir uma guiança direta. Acho que não vai ter um momento melhor para isso. Eu estava ali no meu 7º minuto, mais ou menos, e começam a espancar a porta do meu quarto. E eu tinha feito alguns avisos ali que eu ia buscar esse tempinho para mim ali, né? E quando eu abri a porta, me deparei com a última pessoa que eu esperava que espancasse a porta do meu quarto, que era a moça que trabalha comigo. E com o olho completamente esbugalhado, ela disse: o senhor precisa me ajudar, o meu filho testou positivo. E eu tô com o meu sobrinho, quer dizer, o meu neto, o filho dele em casa, a minha cunhada, a nora, a sogra dele, eu não sei o que eu faço, eu tiro ele, eu venho para cá, eu vou para lá. Assim, mas 7 minutos eu não consegui chegar nem na primeira guiança ainda. E eu já tô com uma... Diga, você tá me... Essa era a guiança, né? Não. Eu tô com toda a calma. É porque, para mim, essa história que você contou, ela é a síntese do que foi a nossa vida nesse último ano. Tá? Eu não conseguiria imaginar uma descrição mais sucinta de tudo que nós vivemos. E o que eu estou entendendo dessa história toda é que falta você contar para nós o que você fez depois que essa pessoa virou e disse tudo isso. O que você fez? Bom, eu disse para ela, eu entendo a sua ansiedade. No momento, sábado à noite, não vai ter muita coisa que a gente possa fazer. Uma coisa que eu posso te dizer é que você não deve ir para lá, porque não vai ajudar nada você estar presente dentro do problema. Vamos entender amanhã como é que a gente consegue tirar as pessoas que são mais grupo de risco de dentro desse sistema familiar, se é que é possível, e vamos tentar ver se a gente consegue. Além disso, não existia teste, eu estou numa cidade do interior, não existia teste disponível. Como é que a gente faz chegar um teste aqui? E hoje de manhã eu acordei, organizei esses testes, os testes vão chegar e tal, e aparentemente
A gente vai ter uma resultante qualquer disso, que ali vão dar outras tantas avenidas para se seguir e outros caminhos. Mas eu acho que a única coisa que eu aprendi nesse processo é que, como não existe nenhuma decisão que possa ser mais bem formulada dentro de um quadro de estresse ou de medo, a única coisa que eu tento sair desse lugar para poder ajudar a tomar alguma decisão. Então, eu queria só te dizer da minha impressão do que você me contou, e esse finzinho, esse desfecho, foi mais ou menos como eu esperava. Eu, hoje, tendo a acreditar que você fez uma meditação espetacular. Eu acho que hoje em dia, meditar é você conseguir interagir com os outros e com tudo que está acontecendo de um lugar de equilíbrio e de centro, tá? Então, quando você para pensar, quando você vai meditar naquele modelo mais tradicional, que você estava se propondo a meditar ontem, e, primeira coisa, eu acho que o mais precioso é como você descreveu a tua intenção direitinho, porque eu tenho certeza que neste momento, com essa carga que nós estamos vivendo, você já ter essa intenção de colocar assim um espaço, um tempo, e você dizer, eu vou procurar uma luz, eu vou procurar um centro, eu vou procurar uma guiança, eu vou procurar alguma coisa que seja mais fundamental e mais elevada ao mesmo tempo, e que me sirva de orientação. Só essa iniciativa já é alguma coisa que ajuda a dissipar essa fuligem energética e psicológica e de conhecimento que a gente está vivendo, que nós estávamos escrevendo tão bem. E aí, Gô, você foi interrompido num lugar muito precioso. E, para mim, essa é a guiança que você recebeu. Fui interrompido pela realidade. Mas a guiança foi, você tende a fazer as meditações pensando no quê? Pensando que uma parte mais elevada de consciência venha ajudar alguma parte menos elevada da consciência que está em você. Quando, na verdade, a grande meditação é ajude todas as consciências da melhor maneira que você puder, o tempo todo, e isso é meditar. Eu acho que é um tema interessante esse, porque se a gente conseguisse usar um pouco da história para poder aplicar nesses momentos de crise, e pode ser qualquer história que fale de crise, de risco, de alguma coisa que não seja ou os cisnes negros, né, os black swans do mercado e tal, porque isso é um mega black swan, né, é um evento bastante imprevisível, foi bastante, para alguns não, né, mas assim, acho que para a gente, de uma maneira geral, não estava no mapa. Mas eu acho que essa descrição desse evento que eu te dei me remeteu muito mais a um lugar de que a gente constrói pequenos protocolos de segurança nos momentos que a gente está com cabeça para montá-los, né? E geralmente não são nos momentos que você está com medo ou você está funcionando no sistema límbico. É onde você está, mas sim nos momentos que você tem condição de acessar as partes mais inteligentes do seu cérebro. E ali você vai montar alguma coisa. Para quê? Para quando você estiver diante da batalha, da trincheira e tal, você tem seja qual o caminho, um caminho que foi relativamente estudado. Se ele é o melhor ou o pior, claro que você só vai saber depois que a batalha acabar. Mas eu acho que é muito mais estressante você não ter protocolo nenhum. Porque aí sim, as 400 decisões, todas elas vão ter que vão ter que te remeter a um lugar inteligente que você dificilmente vai conseguir acessar se você estiver nessa situação imersa de estresse. Então, é o começo da nossa conversa. Por mais que seja alguma coisa que não faça muito sentido fora de contexto, nesse contexto você vai ter que ter algum conjunto de regras que funcione pelo menos só para você e para as pessoas que estão próximas. E ser absolutamente fiel a ela. E não mudá-las, né?
Porque na hora não, mais do que isso, não flexibilizar nada. E por mais que isso pareça um anti-elefantismo, não é. Eu vou usar uma frase que tem pendurada, né, eu dei de presente para minha filha, inclusive. Disciplina é liberdade. E fidelidade é fé. Então, você ficar fiel às suas escolhas e às suas decisões é uma forma de você exercitar o músculo da fé. Quando você não consegue ser fiel a você mesmo, você começa a perder a confiança em tudo. Então, aquela pessoa que acaba se traindo, acaba se sabotando, é aquela pessoa que acaba não conseguindo acreditar em mais nada. Porque se você não consegue ser fiel a você mesmo, se você não consegue fazer compromissos com você mesmo que você segue, como é que você vai... de que te adianta encontrar a verdade? De que te adianta chegar em algum tipo de luz? O que te adianta qualquer coisa se você depois vai poder se sabotar a qualquer momento? Então, eu acho que isso que você disse é de uma importância magistral. Você ser capaz de estabelecer princípios que você segue. Ninguém está aqui para dizer que princípios são esses. Agora, a minha impressão é que é possível você criar esse protocolo mais como uma atitude do que propriamente como um procedimento concreto de coisas a fazer. Você me entende? É quase como se fosse o seguinte, imagina, estou inventando aqui, mas imagina um protocolo que ao invés de você ter uma porta fechada que as pessoas vão lá socar, você imaginar que você vive num guichê, e que você está ali e que você medita na tua cadeirinha, no seu guichê. Mas qualquer pessoa que chega diante do guichê, você imediatamente vira para ela e diz, pois não. E o teu protocolo é ficar dizendo, pois não, para todo mundo que se apresenta no seu guichê. Eu não sei se eu compactuo muito dessa visão, não. Eu acho que nesses momentos de crise nós somos todos crianças. E as crianças precisam ter alguma noção de limite. É muito importante o limite. Mas o limite em relação assim, não, me deixa quieto agora, é esse tipo de limite que você está dizendo? Não, ao contrário. Eu não estou dizendo, não estou remetendo àquela cena, não. Estou dizendo muito mais o seguinte, se você é o cara do guichê, onde todo mundo vai buscar uma informação, uma guiança, você tem que ter a sua formulinha. Se alguém quiser conhecer outro guichê, tudo bem, mas no seu guichê, as coisas têm que funcionar daquele jeito. Porque não quer dizer que você não possa, de tempos em tempos, fazer o update do software, né? Claro. Não sei se você lembra daquele grupo chamado os Super Forecasters, lembra dessa história? E que eles basicamente competiam, né? Eram pessoas comuns que competiam em previsões de mudanças geopolíticas com a CIA e a NSA nos Estados Unidos e ganhavam sempre. E o que eles faziam não era o binário, isso está certo ou errado, mas isso aqui está 67,7% certo e eu vou fazendo update disso. Então, com as informações que você tem um protocolozinho e, cara, aquilo que fez sentido nessa semana. Semana que vem eu posso avaliar de novo, mudar um pouquinho aqui, ali, vou soltar aqui, mas ele tem que existir esse limite sempre presente. Ele pode estar sempre em movimento, mas ele tem que estar sempre presente. Eu acho. A ausência clara de onde está a tua borda é onde te traz, nesses lugares, nesses momentos de confusão, os lugares mais escuros. Para você e para quem está próximo. Não, eu entendo e isso concordo. Não, é claro que você vai ter os limites que os governos te colocam, sim. Não, claro. Mas você ainda assim vai ter que ter os seus próprios. Tá, mas você sabe que o que você está dizendo vai muito na linha daquilo que eu comecei a conversa hoje apontando, que é a história da verdade. Em última instância, existe verdade quando você tem algum tipo de acordo quanto a uma regra do jogo, o que significa o que é off-limits e o que não.
E quando você parte do pressuposto que toda forma de ordem ou regra simplesmente é uma forma de opressão e a gente deveria tentar sair de qualquer forma de regra ou lei de qualquer tipo, na verdade o que você faz é simplesmente você rapidamente mergulha na barbárie. Então, e o negócio interessante sobre isso é que não existe só um tipo de civilização possível, mas qualquer civilização é melhor do que a barbárie. Isso é que é engraçado. Então, qualquer jogo é melhor do que jogo nenhum. E na regra nenhuma, a única coisa que você tem, voltando para o White Tiger, que é a grande insight do filme. O grande insight do filme é, não vale tudo, a única coisa que interessa é você ser mais forte do que os outros. Sabe que você falando isso, Vi, você me lembrou, eu estava ouvindo esses dias uma entrevista do Joe Rogan com o Elon Musk, que é bem interessante, porque a quantidade de assuntos que eles falam sobre assim, é uma aula em muitos aspectos sobre a vida moderna. E eles têm uma conversa sobre os agentes regulatórios americanos. E o Elon Musk fala uma coisa que ele fala, em algum momento a gente vai ter que regular coisas aqui, falando sobre internet, sobre a inteligência artificial. E ele começa a falar, ele fala, voa-se melhor no mundo, voa-se melhor nos Estados Unidos porque você tem uma agência regulatória de aviação. Eles são paquidérmicos, eles são uma porcaria, são. Mas você tem uma aviação melhor por conta disso. Você tem o FDA, que você tem medicamentos e comidas melhores por causa do FDA. Claro que tem muita coisa que os caras fazem errado, mas é melhor ter ou é melhor não ter? E eu acho que esse dilema é muito interessante, porque a gente está hoje em dia você falou a história de que, no fim, todas as regras podem ser opressivas, mas a gente está vendo hoje quase um fim destrutivo de todas essas agências, de tudo, da OMS, de tudo mais. E, ao mesmo tempo, é isso, né? Acho que a gente talvez só comece a dar algum valor de volta na hora que a gente perceber como é ruim não ter esses caras lá também. E qual que é o ponto aí que a gente pode ter uma agência que a gente, como sociedade, confie, que a gente não acha que é um ser paquidérmico? Aliás, será que existe essa possibilidade? Que não vire um ser burocrata? Olha, Snow, eu acho, desse ponto de vista, eu tenho uma visão meio radical. O que me parece assim, nós estamos vivendo o fim de uma civilização, que por acaso é essa na qual a gente está inserido. Uhum. E quando isso se dá, é sempre do mesmo jeito. Todas as instituições, elas vão apodrecendo e parando de funcionar direito. Uhum. E a experiência que nós temos é que saudade de quando as coisas funcionavam melhor. Sim. Com todos os defeitos que as coisas tinham. E, pelo menos até agora na história do mundo, o que aconteceu? Tem um hiato e surgem novas instituições que funcionam de outro jeito, o jogo é renovado, algumas coisas permanecem, mas muitas são reinventadas. Agora, uma coisa é certa, sem uma ordem, sem um novo jogo, não começa outra vez o progresso, a evolução, o avanço. Não vira civilização. Então, um exemplo simples, antes de a gente conversar aqui, eu estava vendo um trechinho de uma aula sobre moeda, de um grande economista. E ele estava bem no trecho em que ele explicava que na Inglaterra, que é o país de onde todas as histórias de moedas foram montadas, na Inglaterra, quando estava no século V, todas as moedas elas eram do Império Romano. E como o Império Romano tinha entrado em total decadência, as moedas praticamente acabaram. E o que aconteceu foi que, durante alguns séculos, acabou praticamente, de forma total, o mercado na Inglaterra. Claro, nós estamos falando de um mercado muito incipiente, mas não existia, só existia troca de subsistência. Por quê? Porque o jogo tinha acabado, não tinha mais regra. Não tinha mais o jogo. Então, a atividade econômica na Inglaterra, no século VI,
era muito mais incipiente do que no século III. E ficou alguns séculos assim, até que começou a se montar alguma outra coisa que depois foi ser uma moeda inglesa. Mas o resultado disso é que, assim, quando você vive a transição, você tem uma transição, pelo menos lá atrás, em que a coisa voltava a estaca zero. Nós chegamos num estágio que eu acho que a gente não consegue dar um reboot de estaca zero. Pelo menos não sem um cataclisma inominável. Então, vamos torcer para que a gente não faça uma transição de outro jeito. Mas é bem possível que nós passemos um tempo considerável com todas as nossas instituições funcionando meia boca. Isso eu acho que é uma possibilidade que é importante considerar. Né? Nesse sentido, eu volto a dizer, talvez o Brasil seja o país do futuro. Então, talvez o futuro tenha mais a cara dessas instituições meia-boca como nós temos aqui. Não sei. O que você acha, Gô? Eu assisti essa entrevista que o Snow passou para a gente essa semana. Não assisti inteira, porque ela tem quase 3 horas. Né? Me chamou muito a atenção, primeiro, como o Elon Musk estava bem mais alegre do que das últimas vezes, bem mais falativo. Sim. Mais falante. Eles trocaram de... Como eles fizeram essa gravação no Texas, não teve cannabis envolvida. Não teve cannabis. E eles até falam disso, né? Mas eu achei interessante esse ponto que o Joe Rogan diz que ele saiu de Los Angeles porque ele tinha certeza que era o fim, que o império, né, o império californiano ia ter uma derrocada absoluta e que ele imaginava pessoas na rua se esgoelando e tal, e foi pro Texas. Ele já falou isso algumas vezes, né? Ele está em Austin, né? Eu acho. É Austin? Ele tá em Austin, como o Tim Ferriss também mudou para Austin. Tim Ferriss também está em Austin. E o Elon Musk também. Então, eu acho que deve ter isso e deve ter algum outro incentivo tributário relevante que eles não mencionaram ali. Mas em Austin não tem State Taxes. Então, mas aí ele faz um paralelo com quanto o ser humano está disposto de abrir mão das suas preferências quando ele não tem opção, né? Porque eles estavam falando sobre a ida a Marte e como Marte é inóspito e na melhor das hipóteses seria muito pior do que o pior lugar que a gente tem aqui. Exatamente. E o melhor de Marte é muito pior do que qualquer coisa aqui. Quer dizer, fora de um vulcão ativo, talvez. O Elon Musk sempre fala que me chama muita atenção e vem esse lado meio genial, bem americano de empacotar uma coisa, é o Great Filter, que a gente tem que passar o Great Filter, que é basicamente todo planeta uma hora atingido por alguma questão natural, um asteroide, uma coisa que faz ele acabar. Então a gente tem que chegar em Marte antes disso acontecer, que é o Great Filter. Toda vez que ele fala isso, me dá quase um desespero, que eu falo, putz, o que esse cara tá vendo aí que... Você assistiu esse documentário no Netflix, o Seaspiracy ou Seaspiracy? Não. Dos bastidores da indústria da pesca no mundo? Não. Não assista. Consegue assistir isso e dormir depois? Você sabe que eu pensei nisso antes de dormir e resolvi não assistir. E deixei para o dia seguinte, porque é o tipo de negócio que te tira o sono. Mas nessa linha aí do Snow, acho que se você começa a olhar esses filtros todos, acho que se você começa a olhar essas coisas todas que já existem e não se fala, você começa a achar a história toda da pandemia pequena. Quase um coadjuvante de tudo que já existe. Mas a pandemia está sendo exatamente esse grande catalisador para que nós olhemos para tudo. Não está tão interessante, porque, francamente, se você olha as notícias, e eu não estou querendo ser pessimista, não, eu acho que a gente tem que olhar isso de um outro lugar. Não? Parece que a humanidade anda sem sorte. O grande navio container encalha em Suez fica entupido, tudo umas catástrofes que sempre poderiam acontecer e nunca aconteciam,
E agora estão todas acontecendo juntas. Eu estava lendo isso, o comentário do Ricardo Amorim sobre esse navio, não sei se vocês chegaram a ver. Não, não. Ele fala, enfim, se você acha que os insumos estavam tão caros e que eu particularmente que tinha a intenção de fazer uma pequena construçãozinha, recebi aí o orçamento da construtora e eu tive a certeza naquele momento que ele estava fazendo para a obra errada. Uhum. Mas o que diz o Ricardo Amorim é que se você acha que os insumos estão caros, se esse navio ficar mais tempo lá, o Canal de Suez tem responsável por um efeito cascata nessa alta de preços que seria impensável imaginar para onde vão, né? Tem então, essa também, né? Nossa. Não, então, tem sempre mais uma e mais uma. Então, essencialmente, é como se nós estivéssemos experimentando tudo aquilo. O Murphy Rules, né? Então, Murphy está tendo o grande momento dele e as coisas estão todas acontecendo. Mas você lembra da definição verdadeira da lei de Murphy? Não, eu só conheço a versão popularesca, de que tudo que pode A dar versão errado. verdadeira, inclusive, está no filme Interstellar, porque ele dá o nome da filha dele de Murphy. Ah, não lembrava como que é. Sim, sim. E ele diz o seguinte, que é o que está escrito na lei de Murphy, que não é o pior cenário que vai acontecer. Não é sempre que houver a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer que ela aconteceria e, portanto, isso seria a lei de Murphy. A lei de Murphy é o seguinte, tudo que tiver que acontecer vai acontecer exatamente como tem que acontecer. Quer dizer, o Murphy era um grande filósofo. Uma hora vai acontecer. Né? Então, eu acho que sim, isso daí é bem mais inteligente. Uma hora vai acontecer. Isso eu acho que é o ponto. Isso eu acho que é o ponto. Então, sobretudo quando a gente pensa que o tempo é, na melhor das hipóteses, superestimado, se é que o tempo existe. Então, de certo modo, tudo que tem que acontecer já aconteceu, de algum modo. Então, tudo já aconteceu, já está tudo ali. E essas sensações de tempestades perfeitas, né, como são essas que a gente vive agora, elas são muito mais frequentes do que a gente se lembra, né? Porque normalmente a gente não está no contexto daqueles microcosmos onde elas acontecem. Raramente elas são globais, né? Mas se você for estudar onde isso aconteceu, global talvez, que a gente se lembre, coincidência, depois você vai entendendo a relação causa e efeito, mas a gente falou disso outro dia aqui, da Primeira Guerra Mundial com a gripe espanhola, quer dizer, como uma coisa engrena na outra e cria um período negro que depois, se você pegar um período maior, entender que vai desde onde ela começa, onde ela termina, é difícil saber essa tempestade perfeita, enfim, mas eu prefiro acreditar na verdadeira lei de Murphy. Eu acho que ela é muito boa e ela evoca uma experiência importante, me parece. Você trouxe o filme Interestelar e ele, entre vários presentes, um dos maiores é como ele nos aponta de uma forma quase didática o que é olhar uma realidade a partir de uma dimensão superior ou externa. Ou seja, você alcança um nível de complexidade maior e aí você olha para a realidade anterior. Eu estou me referindo àquele Tesseract que tem no filme, que nada mais é do que a quinta dimensão, onde você está lá e você está no futuro e você, de alguma maneira, você acessa o tempo passado. O campo das possibilidades. O campo das possibilidades, mas ao mesmo tempo que é o campo das possibilidades, quando você olha pelo outro lado, é a possibilidade que já tinha acontecido. Porque é claro que quando você pensa no tempo como uma linha, você está numa dimensão fora do tempo ou acima do tempo, significa o quê? Que você olha para lá, para o tempo, e você diz, olha, aqui eu nasci, aqui eu casei, aqui eu tropecei, aqui eu fiquei doente, aqui eu morri. E você está num lugar em que você consegue olhar para todas essas etapas da tua linha do tempo
da mesma distância, equidistantes de você, e como se todas elas estivessem acontecendo simultaneamente. Todas acontecem por toda a eternidade para você, quando você está numa dimensão superior. E eu acho que, ainda que pareça que eu estou aqui viajando, estou afirmando que não fumei nada de diferente. Ainda que pareça que eu estou viajando, o que me parece é que, se a gente começa a tentar olhar para a própria vida desse lugar, ainda que de um modo imaginário, toda a ansiedade vai embora. Então, pega essa lei de Murphy e transforma-la num mantra. O mantra de Murphy. Tudo o que vai acontecer já aconteceu. Nossa, eu nunca imaginei que a gente fosse realmente concordar nesse lugar. É bom que numa amizade a gente ainda pode se surpreender. Já tinha acontecido, já. Você lutou tantos anos contra isso. Fazia parte da minha linha do tempo. É a sua libertação. É só o ângulo de onde a gente olha. Quando eu volto para a quarta dimensão, eu acho divertido ficar bem frenético. Da quinta Você não está com dimensão. seus instrumentos aí para a gente ouvir você tocar um pouquinho, não? Sério? Você quer um pouco de música? Eu acho que a gente tem que celebrar esse momento de alguma forma festiva. Nossa, mas eu fui tão teimoso assim, tão obstinado. Eu não sabia. Nem sabia 44 episódios. Eu nem sabia que o que você queria é que eu fosse logo para a quinta dimensão e conversasse com você dali. Caramba, hein? Precisou Interestelar. Nossa. 44 episódios. Murphy's Law. Não, é isso. O mantra de Murphy. Isso é bom. Pensa, eu acho que a frase subsequente a isso é basicamente o script já estava escrito, né? Veja. Mas aí sempre acontece aquele negócio, né? Agora a gente vai começar a divergir de novo, não quer ver? Veja, o meu ponto só é, eu nem sei se o script já estava escrito, mas nesses momentos vale muito a pena você olhar para as coisas como se estivesse. Eu como não um sei. Mantra. Maybe. Ele fez uma pressuposição. Como é que é isso? Uma preposição ali? Não, mas veja, isso daí... você sabe que isso é um filósofo, que me falha o nome dele, mas é um filósofo holandês da virada do século passado, que ele escreveu um livro chamado A Filosofia do Como Ser. E ele defendeu em profundidade, ele influenciou muito o Jung depois, ele defendeu em profundidade a ideia de que nós viveríamos melhor se nós tratássemos tudo como ser. Então, é uma metáfora, é uma postura apenas como ser, apenas suponha que. Faz de conta que. Eu queria fazer, inclusive, aqui um elogio formal a essa grande invenção que é a esfirra folhada, né? Mas com zata? Eu acho que pode ter zata também, mas eu acho que qualquer coisa que você coloque várias camadas de massa com manteiga dificilmente fica ruim, né? Como um croissant. É um belo croissant, crocante. É bom, né? Eu me policiei aqui e comi apenas metade de uma esfirra. Tem alguns lugares que são profissionais em esfirras folhadas, né? Vocês sabem que tem cientistas que estudam a atração no nosso cérebro do efeito de crocância. E eles tentam criar artificialmente a crocância nos alimentos, porque parece que... Eu acho que isso deve remeter a alguma dimensão primitiva nossa, esse crunch. Acho que sim. Se tivesse, né, assim, triturando pequenos ossinhos das nossas presas. Deve ser o nosso lado tigre de dente de sabre, que está lá oculto de alguma forma, ao mesmo tempo que você faz isso numa iguaria delicada. Aí dá um efeito muito fascinante.
Esteticamente, folhado é um triunfo, eu concordo. Eu fiquei pensando nisso esses dias também pelo o amor à farofa, né? À farinha também. Que eu acho que é a mesma coisa, né? Como é que você coloca ali um outro layer de textura na comida, né? Fato. Que eu acho Mas que tem a então, ver com essa coisa. tá vendo? A complexidade é evolutiva. A complexidade leva a uma coisa boa quando você a abraça, né? Então, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso. Nas relações, a gente tem que lembrar que as relações complicadas, elas existem para nos fazer evoluir. A gente tem que lembrar que países complicados também são formas avançadas de treinamento. Lembrar que menos importante do que o que vai acontecer é qual é o máximo de complexidade que eu consigo abarcar. Por isso que eu sempre digo... Qual é o tempo máximo que vocês já gastaram numa relação descomplicada? E eu pergunto para os dois com muita tranquilidade de saber que a resposta é muito próxima há muito pouco tempo. Essa é uma boa... Existe relação não complicada? Olha, porque assim, eu acho que é importante a gente delimitar complicado e complexo. São duas dimensões. Defina. Por favor, defina. Um Fusca é complicado, mas você consegue arrumar. Um computador quântico é complexo. Tentando de bate-pronto pensar, mas eu acho que você programar o firmware de um computador quântico é complexo. Você arrumar o carburador de um Fusca é complicado. Pode ser isso? Uma boa definição de complicado e complexo? Eu não sei, você está tentando criar essa distinção. Se você quiser, eu aceito ela, mas eu preciso te dizer que eu não estou nem um pouco convencido de que a nossa capacidade de interferir na complexidade ou na complicação seja um bom critério. O que eu acho é que pessoalmente, eu acho que existe uma dose ideal de complexidade. Sabem aquela história do fluxo? Come on. Não, uma dose ideal de complexidade. Não, para cada pessoa. Não, dentro da relação. O que eu estou querendo dizer é que quando você está numa relação e a outra pessoa é tão complicada, tão complicada, tão complicada, que você não sabe nem por onde começar, né? Isso é complicado demais. Agora, quando é complicado o suficiente para você não imaginar que aquilo ia acontecer, você ser constantemente surpreendido, mas você ter a sensação de que, acho que agora eu entendi, agora eu acho que eu entendi. Eu acho que talvez essa medida de complicação seja mais próxima da ideal. O que eu acho que vocês estão tentando fazer é definir a intensidade da complicação para que alguma coisa se torne complexa. Mas o que o Snow tentou fazer tão bonitinho quase quanto a Moja Cohen foi se defender dizendo que ele é um cara que sim gastou tempo em relações complexas, mas nunca nas complicadas. Ou tá bom, minto. Talvez que ele tenha predileção pelas complexas e não pelas complicadas. Olha, eu pessoalmente, meu depoimento, eu nunca gastei muito tempo numa relação simples. Até porque eu não sou simples. Então, uma relação que fosse simples é uma relação com a qual eu não me identificaria. Então, mas aí a gente entra num ponto... Existe uma relação que vale a pena que seja simples? Não é uma pergunta retórica. Eu sei. Mas para que Mas outro dia eu até tinha feito uma... acho que a gente estava falando no episódio passado, quando acabou, e eu tinha guardado um post do Young Pueblo. Sim. Que é aquele rapaz que... a gente, inclusive, foi assistir uma palestra dele, se não me engano, em 2018, não foi? 18? Outubro de 18,
fazia Qual é parte o de nome uma daquele outra, negócio? de Não sei um, o que, de um Wisdom. evento lá em Nova York, e por acaso os três estávamos lá. Sim. E ele faz uma... Eu vi um post dele outro dia falando justamente sobre a importância, em determinado momento da sua vida, se é que você acredita que você possa escolher estar numa relação, né? De como era importante que a pessoa que estivesse ali com você a partir desse momento que você fez uma decisão pela evolução, que não seja unilateral, é só esse papel de lembrar o propósito maior da relação e que um está ali sempre para ajudar o outro a puxar para cima e não botar o pé no pescoço quando o cara está, ou ele ou ela estão nos lugares de devaneio mais profundos que todos vamos estar. Que faz uma diferença muito grande entre talvez complexidade e complicação. Porque o movimento da evolução, o movimento da relação pode ser complexo, mas se você tiver do seu lado alguém que esteja ali para te lembrar que você está num lugar escuro, e te estender a mão, te dar o tempo e te puxar, e você faça o mesmo por ela depois, que invariavelmente vai acontecer, pode ser uma relação complexa, mas ela não é complicada. Ela é leve, tem flow no processo. Acho Não um sei bom se eu ponto. estou chegando em algum lugar aqui que faça sentido para vocês. Eu achei bastante. Para Que mim, você sim. pode ter uma relação complexa que não seja complicada. Olha, Eu acho quebra que você pode ter uma quebra a minha relação... explanação totalmente. Até porque eu acho que você ter uma decisão por evolução dentro do sistema que a gente vive de grande complexidade, né? Ainda mais se você estiver sozinho, mas estando com alguém junto ali que esteja com a mesma cabeça, acho que faz uma diferença grande. Acho um bom ponto. Eu Porque senão não fica teria... realmente muito complicado. Então, você usou as palavras num sentido quase que o avesso do que o Snow falou. Agora, independente do complexo, complicado, potato, para mim tá muito nítido que você tocou no ponto essencial para mim, que é assim, uma relação, ela perdura enquanto ela tem vitalidade. E ela vai ter vitalidade na exata medida em que ela for uma relação, em última instância, cooperativa. Tá? Então, quando você está numa relação e você se torna mais do que você é fora da relação, seja em que direção for, porque a relação dirige isso muito mais do que você, então você tem uma relação viva. Quando você tem uma relação, porém, que por seja qual circunstância for, não vale nem a pena entrar nisso aqui agora, você está entrando numa relação e ela te faz menos do que você é fora dela, aí nós temos um problema. Então, de certa maneira, esse tipo de complicação, talvez ela no tempo ela se revele tão restritiva, tão cansativa, que ela não dure. Agora, o que da vida é simples mesmo? Eu preciso confessar para vocês que quanto mais tempo passa, mais impaciência eu tenho com toda aquela enorme montanha de materiais de autoajuda e tudo mais, que estão sempre dizendo para todo mundo, tudo é mais simples, não complica e tudo mais. Eu não sei se é mais simples. Eu não experimento isso e eu não vejo isso na trajetória de vida das pessoas. Eu acho que você pode ficar mais sereno, eu acho que você pode ficar mais calmo, eu acho que você pode se tornar mais sábio, mas você usar a palavra mais simples, francamente, eu acho até que é um desserviço ao consumidor, você usar essa palavra, porque não vai ficar mais simples. Daqui a pouco, tuas filhas têm netos, e aí você, ao invés de se preocupar com o que vai acontecer com as filhas, você vai ter que se preocupar com o que acontece com os netos. Mais simples. What are you talking about? Não vai ficar mais simples. Você sabe que eu me lembrei de uma prova que eu fiz há algum tempo atrás, que era um tipo de um... enfim, uma prova de admissão para um curso e tal. E a prova, na medida que você ia acertando, ela ia ficando mais difícil. Uhum, uhum. Então, quando ela começava a ficar fácil, aquilo mexia muito na sua cabeça, porque você tinha que entender se você realmente
sentia que você conhecia o que você estava fazendo ou se você realmente estava descarrilhando completamente. Que bom essa metodologia de avaliação. Mas eu acho que um pouco do que você falou, né? Se você botou na sua cabeça que você quer realmente de alguma forma evoluir no processo ou acredita nisso de algum jeito, uma coisa que você tem certeza que mais simples não vai ficar. Não é essa brincadeira. Se está ficando simples é porque você não está indo para lugar nenhum. Mas eu acho vou isso te dizer, excelente. Se está ficando simples, você não está entendendo nada. Mas eu acho que esse é um excelente ponto. Assim, esses dias eu estava pensando sobre isso, ouvindo aí umas conversas, enfim, pensando sobre todo o nível de complexidade da sociedade, das questões que cada um tem que embarcar. Eu fico me perguntando até que ponto nós vamos aguentar tanta complexidade, né? Porque cada vez assim, a gente tem mais acesso a mais informação, a mais coisas, a mais regras. Até que ponto a gente consegue dar conta? Mas, Snow, a gente não consegue dar conta. Eu acho que esse é um falso dilema. A gente não deu conta e não dará. Simplesmente, nós temos uma cota. E essa cota ela vai sendo transbordada o tempo todo. À medida que a gente tem acesso a muito mais coisa e as informações são muito mais complicadas, simplesmente nós vamos sendo desafiados a selecionar melhor aquilo que a gente vai ficar e aquilo que a gente não vai ficar. Veja, vou tentar colocar isso num exemplo. Vamos imaginar que nós três estivéssemos vivendo juntos numa aldeia 2000 anos atrás. Eu faço uma aposta com vocês. Eu acho que na nossa aldeia, obviamente a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está sentado em cima de alguma colina, jogando conversa fora exatamente como estamos fazendo agora. Era isso que nós íamos fazer. Eu aposto que nessa hora eu ia virar para vocês e dizer, pensem em algum utensílio, algum instrumento da nossa aldeia, que nós usamos no nosso dia a dia, que vocês não saibam como funciona. E vocês iam dizer, não, eu tenho todos, eu sei como funciona o moinho da água, eu sei como funciona a carroça, eu sei como funciona a panela, eu sou capaz de entender os princípios que estão por trás e fazer todos eles. Eu sei como funciona. Agora, voltando fast forward para o nosso momento, vocês sabem como funcionam esses utensílios que nos cercam agora? Eu que estudei um pouco de exatas, eu tenho uma compreensão vaga de como funciona esse microfone que eu estou usando. Esse computador através do qual eu estou vendo vocês, então nem se fale. O Zoom, nem percam o meu tempo. Então, nós vivemos, hoje em dia, num nível de complexidade à nossa volta gigantesca, mas a gente não consegue lidar com essa complexidade per se. O que a gente faz? A gente lida com toda a complexidade que a gente consegue dar conta. Algumas pessoas entendem mais de alguns assuntos, outras pessoas entendem mais de outros assuntos, algumas poucas pessoas entendem bastante de muitos assuntos. E é isso, tá? Então, eu tenho a impressão que a ignorância é também uma forma natural de lidar com esses limites. Então, eu não acho que necessariamente essa complexidade precisa ser alguma coisa acachapante que nos faça mal. Simplesmente a gente ignora aquilo que é complicado demais para a gente para conseguir entender. Eu acho que você falou outro dia de uma entrevista da Oprah com o Steve Wonder. E tem uma hora que a Oprah, o Steve Wonder fala uma coisa e a Oprah chama atenção porque ele fala: a palavra mais importante dos nossos tempos é discernimento. E eu acho que realmente o discernimento para saber o que você vai focar e o que você vai deixar de lado, para mim, me parece a habilidade do século XXI. E vai ser exercitada sem fim. A graça, para mim, está justamente no fato de que nós vamos exercitar esse discernimento até o fim. Vocês lembram daquele poema do T.S. Eliot,
que diz We shall never cease from exploration. Lembram disso? Lembro de você ter falado dele. Então, eu acho que é aqui mesmo, né? Você falou, acho que. Então vamos fazer uma versão dele, uma paródia dele. Nós nunca vamos parar de discernir. E o fim do nosso discernimento vai ser começar outra vez e ver que a gente ainda não entendeu nada. Ou talvez tentar entender como é que onde você vai colocar a sua atenção quando você tem a certeza que tudo que você precisa é desaprender. E aí, daí fica, além de complexo, complicado. Eu já acho que essa certeza de que você só precisa desaprender ainda é uma certeza que eu não tenho. Eu acho que eu preciso desaprender várias coisas para aprender outras coisas, e isso deixa tudo mais complicado ainda, porque quais são aquelas que eu tenho que desaprender e quais que não, e é uma decisão dia a dia também. Enfim. Agora a última pergunta conceitual para vocês, rapazes. É possível discernir sem julgar? Para mim, sem dúvida. Para mim, sem dúvida. Para mim, a diferença é bem clara. E o problema está na palavra julgamento, tá? Que é uma palavra ambígua. Para mim, é perfeitamente possível você discernir, e nesse sentido, do ponto de vista filosófico, julgar sim, no sentido de você fazer um juízo, mas sem condenação. Sim. Eu acho que o ponto central aí é o componente da condenação. Condenação valorativa, né? Veja, exato. Que algo pode ser bom ou pode ser ruim. Eu acho que a condenação é complicada, até porque o juízo pode mudar. Qualquer juízo que você faz, de repente chega lá um hacker com novas evidências e você reverte o teu juízo, sei lá. Então, é complicado condenar. Mas julgar, nós precisamos fazer isso o tempo todo. Eu fiz a pergunta por causa disso. Eu sempre tenho esse mantra na minha cabeça, que é preciso discernir e nunca julgar. Mas esses dias eu estava me perguntando se isso era algo possível. Eu tento me guiar por isso. Eu vou talvez perder uma grande oportunidade de ficar quieto aqui, mas eu vejo muito pouca diferença nisso tudo, e eu acho que nós sim estamos julgando tudo o tempo todo. E nós podemos, claro, usar esse fiapo da condenação como a nossa boia de salvação para criar alguma coisa de fofa, como é a linha da Monja Coen hoje, para que a gente tire todo o aspecto pejorativo do julgamento. Mas, em última instância, o que a gente está fazendo o tempo todo é dizendo: isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, do que eu gosto eu quero mais, do que eu não gosto eu quero menos. Sim. É possível que você tenha razão. Agora, claro que você percebe a encrenca na qual você nos bota, se você tiver razão. Né? Não, eu acho que isso é mais simples. Mas, todo esse processo pejorativo, e simplesmente você pode fazer só questionar o seu julgamento. Mas o ponto todo é que o que eu quis dizer só com a encrenca é, na medida em que você coloca isso, então toda e qualquer forma de discernimento gera polaridade. Qualquer forma de polaridade gera dualidade. Então, eu acho que a gente começa a chegar perto da noção de que a consciência búdica é parecida com a consciência de um repolho. Não, talvez se você realmente tiver, que eu acho que poucos de nós temos a consciência una, você está resolvendo todos os problemas de um só lugar. E aí, claro, não há dualidade, portanto não há julgamento, e não ter essa conversa. Ou seja, se for um repolho não dual, qual é o problema? Que julgamento é esse contra os repolhos? E vamos lá. Vamos lá.
everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Streamways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Streamways that held me, they held me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Street worlds alone, or did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe, oh, babe, then it fell apart. It fell apart. Oh, babe, oh, babe, then it fell apart. It fell apart. Extreme sounds told me, they held me out late at night. Oh, I didn't have much to say. I didn't give up the light. I closed my eyes, I closed myself, I closed my world. I'm never open up to anything that could get me all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Oh, too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. There's always room in life for this.